O fogo já havia engolido boa parte da pastagem quando Antônio Almeida parou a caminhonete no alto da estrada de terra. A fumaça escura subia como uma parede diante de seus olhos, e mesmo de longe era possível ouvir o mugido desesperado do gado e o estalo da vegetação seca sendo consumida pelas chamas. Bastou um único olhar para reconhecer aquelas terras. Era a Fazenda Pedra Alta, a fazenda do homem que ele jurara nunca mais ajudar enquanto vivesse. Os peões que viajavam na carroceria desceram em silêncio. Ninguém precisou perguntar o que estava acontecendo. Todos sabiam de quem era aquela propriedade. Também conheciam a história da antiga amizade transformada em ódio, uma rivalidade que atravessava 2 décadas e que dividia não apenas 2 fazendas, mas 2 famílias inteiras. Antônio permaneceu imóvel por alguns segundos. Seu rosto endureceu. A lembrança daquele incêndio de 20 anos atrás voltou como uma ferida que jamais cicatrizou. Foi naquele dia que ele perdeu a esposa. Foi naquele dia que também perdeu o homem que um dia chamou de irmão. Então, um dos peões quebrou o silêncio. Senhor, o que faremos agora? Estamos esperando suas ordens. Sem desviar os olhos da fumaça. Naquele instante, outra imagem invadiu sua mente. Sua filha Sara, ajoelhada no quarto na noite anterior, chorando enquanto orava para que Deus arrancasse o ódio do coração do pai. Ele fingira não ouvir aquelas palavras, mas nenhuma delas havia saído de sua cabeça desde então. As chamas continuavam avançando. Cada segundo podia custar uma vida. Os peões aguardavam apenas uma ordem. Antônio fechou os olhos por um instante, como se travasse a batalha mais difícil de toda a sua existência. Quando voltou a abri-los, sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. Peguem os caminhões-pipa. Os homens se entreolharam, confusos. Um deles ainda perguntou incrédulo. Mas, patrão, é a fazenda deles. Antônio olhou outra vez para o incêndio. Depois respondeu numa voz baixa que nenhum daqueles homens esqueceria pelo resto da vida. Hoje o fogo não escolhe lado, e eu também não vou escolher. Naquele momento, nenhum deles imaginava que aquela decisão colocaria fim a uma guerra que havia destruído 2 famílias durante 20 anos, e que tudo começara muito antes, quando 2 jovens fazendeiros fizeram uma promessa de amizade que acreditavam durar para sempre. Há histórias que começam com um encontro, outras com uma despedida. Mas algumas nascem de uma dor tão profunda que atravessa gerações e faz pessoas boas se tornarem prisioneiras do próprio orgulho. Durante 20 anos, uma simples cerca de arame dividiu muito mais do que 2 propriedades. De um lado estava a Fazenda Pedra Alta, comandada por João Ferreira. Do outro, a Fazenda Maranata, onde Antônio Almeida trabalhava de sol a sol. Quem olhava de longe via apenas 2 fazendas vizinhas. Quem conhecia aquela região sabia que existia ali uma ferida que o tempo nunca conseguiu curar. Os funcionários evitavam atravessar aquela divisa. Os moradores da cidade comentavam a rivalidade em voz baixa. E por muitos anos ninguém ousou imaginar que aquelas 2 famílias um dia voltariam a sorrir juntas. O que ninguém esperava era que Deus escolheria justamente os filhos daqueles 2 homens para escrever uma história completamente diferente. Lucas, filho de João, e Sara, filha de Antônio, cresceram ouvindo que jamais deveriam se aproximar um do outro. Nenhum dos 2 entendia direito o motivo de tanto ódio. Apenas aprenderam desde pequenos que existiam muros invisíveis muito mais altos do que qualquer cerca construída naquelas terras. Mas o coração nem sempre obedece às ordens que recebe, e às vezes basta um único encontro para mudar destinos que pareciam escritos para permanecer separados para sempre. Antes de continuarmos essa história,
Me diga aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu gosto de saber até onde essas histórias estão chegando. Agora respire fundo, porque o que aconteceu entre essas duas famílias vai mostrar que o orgulho pode manter pessoas separadas durante anos. Mas quando Deus decide transformar um coração, nem o ódio mais antigo consegue impedir o poder do perdão. O sol ainda mal havia rompido a neblina, quando João Ferreira já caminhava entre os currais da fazenda Pedra Alta. Enquanto muitos ainda dormiam, ele conferia cercas, observava o gado e cumprimentava cada funcionário pelo nome. Não era um homem de muitas palavras, mas todos sabiam que podiam contar com ele. Exigente no trabalho, justo nas decisões e incapaz de abandonar alguém que precisasse de ajuda, João havia conquistado o respeito de todos na região. O único assunto que fazia seu semblante endurecer era a Fazenda Maranata. Bastava ouvir aquele nome para seus olhos perderem a serenidade. Naquela manhã, Lucas se aproximou carregando uma prancheta com as anotações da ordenha. A produção aumentou quase 150 litros esta semana. Acho que aquelas vacas novas já se adaptaram ao pasto. João pegou a prancheta, conferiu os números e sorriu discretamente. Bom trabalho, Lucas retribuiu o sorriso. Sabia que aquelas duas palavras valiam mais do que qualquer elogio longo vindo do pai. Desde que a mãe falecera, alguns anos antes, os dois haviam se tornado mais do que pai e filho. Eram companheiros. Dividiam o trabalho, as refeições e as decisões da fazenda. Lucas conhecia o silêncio do pai melhor do que qualquer pessoa. Enquanto caminhavam em direção ao galpão principal, João parou diante da velha cerca de divisa. Era uma cerca simples, feita de mourões antigos e arame farpado. Mas, para quem conhecia aquela história, ela significava muito mais do que um limite entre propriedades. Do outro lado começavam as terras da Fazenda Maranata. João permaneceu alguns segundos olhando para o horizonte. Então, falou sem desviar os olhos. Nunca atravesse essa cerca. Lucas respirou fundo. Já havia ouvido aquela frase dezenas de vezes desde criança. Quando tinha 8 anos, perguntou por quê. Não recebeu resposta. Perguntou novamente aos 12. João apenas disse que algumas feridas nunca fechavam. Aos 16, insistiu outra vez. O pai respondeu apenas, confie em mim. Depois disso, Lucas nunca mais tocou no assunto. Não porque tivesse deixado de sentir curiosidade, mas porque aprendera a respeitar a dor que existia por trás daquele silêncio. Enquanto isso, do outro lado da cerca, a rotina também começava cedo. Na Fazenda Maranata, Antônio Almeida supervisionava o carregamento de sacas de milho. Diferente de João, era um homem de voz firme e passos rápidos. Gostava de resolver tudo pessoalmente e dificilmente deixava algum detalhe passar despercebido. Os funcionários o admiravam. Sabiam que ele era honesto. Também sabiam que carregava uma tristeza antiga que nunca conseguira abandonar. Sara apareceu trazendo uma garrafa térmica e 2 canecas de café. O senhor vai esquecer de tomar café de novo. Antônio sorriu de lado. Você me conhece bem demais. Ela serviu o café e entregou uma das canecas ao pai. Mesmo depois de adulta, fazia questão daqueles pequenos gestos. Antônio observou a filha por alguns instantes. Ela lembrava muito a mãe. O mesmo sorriso tranquilo, o mesmo jeito de enxergar o lado bom das pessoas. Talvez por isso ele tivesse tanto medo de vê-la sofrer. Enquanto caminhavam pelo terreiro, Sara também parou diante da cerca. Olhou para as terras vizinhas. Depois voltou os olhos para o pai. Pai, o senhor já pensou em fazer as pazes com o seu João? O sorriso desapareceu do rosto de Antônio. Ele demorou alguns segundos para responder. Existem coisas que não podem ser desfeitas. Sara abaixou a cabeça. Mas o perdão pode. Antônio permaneceu em silêncio.
Ela percebeu que havia ido longe demais. Mudou de assunto e voltou para a sede da fazenda. Mas aquelas palavras continuaram ecoando na mente dele. Ao entrar no escritório, Antônio parou diante da estante velha. No meio de papéis e troféus antigos de exposição de gado, havia uma fotografia emoldurada. Nela, 2 jovens sorriam lado a lado com os braços sobre os ombros um do outro. João e Antônio, 30 anos mais jovens, com os chapéus novos, orgulhosos. Ao lado deles, 2 mulheres grávidas seguravam as mãos sobre as barrigas, Rosa e Marta. Antônio segurou a moldura. Seus dedos apertaram a madeira com força. Ficou alguns segundos encarando os rostos daquele tempo em que ainda acreditava que a vida só podia melhorar. Depois, devolveu a foto ao lugar. Respirou fundo. Saiu do escritório sem olhar para trás. Mas seus olhos estavam vermelhos. Na pequena cidade onde ficavam as 2 propriedades, e todos conheciam aquela rivalidade. As crianças cresciam ouvindo histórias diferentes, dependendo de qual família contava. Alguns diziam que João havia traído o melhor amigo. Outros garantiam que Antônio nunca aceitara a verdade. Mas havia uma versão que apenas os mais velhos sussurravam entre si. A de que tudo começara com um incêndio. Um incêndio que matou uma mulher e que destruiu uma amizade que parecia indestrutível. Ninguém sabia ao certo o que realmente havia acontecido naquele dia. Com o passar dos anos, os boatos se misturaram às lembranças e a verdade acabou soterrada pelo tempo. O que todos sabiam era apenas uma coisa. Os donos da fazenda Pedra Alta e da fazenda Maranata jamais cruzavam o caminho um do outro. E quem fosse esperto fazia o possível para manter essa distância. Naquela mesma tarde, porém, o destino começava a escrever uma história diferente, sem que João imaginasse, sem que Antônio percebesse, e sem que Lucas ou Sara soubessem. Uma simples mudança na rotina dos 2 faria com que, pela primeira vez em muitos anos, os caminhos das 2 famílias finalmente se cruzassem. Na manhã seguinte, Lucas saiu cedo para verificar uma área de pastagem próxima ao córrego que marcava uma das divisas da fazenda Pedra Alta. As chuvas da semana anterior haviam derrubado alguns galhos sobre a cerca, e ele queria resolver aquilo antes que algum animal escapasse. Enquanto caminhava, percebeu marcas recentes de cascos na terra úmida. Abaixou-se para observá-las. Não eram de seu rebanho. Seguiu o rastro por alguns metros até encontrar um dos fios da cerca rompido. Sorriu discretamente. Então foi por aqui. Do outro lado, pastando tranquilamente entre o capim alto, havia uma novilha com a marca da fazenda Maranata. Ela provavelmente encontrara a abertura durante a madrugada. Lucas assobiou baixo para não assustá-la. Sabia que se tentasse empurrá-la de qualquer jeito, o animal correria ainda mais para dentro da fazenda. Pegou um pouco de sal mineral que carregava na caminhonete e começou a atraí-la lentamente de volta para a cerca. Foi quando ouviu o barulho de um cavalo se aproximando. Levantou os olhos. Uma jovem vinha trotando devagar pela estrada de terra do outro lado da divisa. Assim que avistou a novilha, respirou aliviada. Graças a Deus! Ela desmontou do cavalo e caminhou até a cerca. Lucas percebeu imediatamente quem ela era. Nunca tinham conversado, mas bastava olhar para reconhecer Sara Almeida. Ela também o reconheceu. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse uma palavra. Era estranho. Durante tantos anos ouviram falar um do outro como se pertencessem a mundos completamente diferentes. E, naquele momento, estavam separados apenas por alguns fios de arame. Foi Sara quem quebrou o silêncio. Acho que ela resolveu fazer turismo. Lucas soltou uma risada baixa. Parece que sim. Ela sorriu. Era um sorriso simples, sem malícia, sem medo.
Lucas abriu cuidadosamente a cerca, improvisando uma passagem para que a novilha voltasse ao outro lado. O animal atravessou calmamente. Sara segurou a corda e acariciou o pescoço da novilha. Depois voltou a olhar para Lucas. Obrigada. Não precisava agradecer. Precisava, sim. Ele deu de ombros. Se fosse uma vaca minha aí do outro lado, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo. Sara observou o rapaz por alguns segundos. Aquele não era o tipo de resposta que esperava ouvir. Desde pequena, crescera acreditando que João Ferreira e seu filho alimentavam o mesmo ressentimento que Antônio demonstrava sempre que o assunto surgia. Mas Lucas parecia completamente diferente. Ela resolveu arriscar. Então, você não me odeia? Lucas ficou surpreso com a pergunta. Sorriu de maneira sincera. Como eu poderia odiar alguém que nunca me fez mal? Sara abaixou os olhos. Aquela resposta a desarmou completamente. Ela respirou fundo antes de falar. Às vezes, eu acho que nossos pais continuam brigando por uma história que nem nós entendemos direito. Lucas apoiou os braços sobre a cerca. Eu também penso isso. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes. Não era um silêncio constrangedor. Pelo contrário, parecia que conversavam havia anos. Sara olhou para o céu. Meu pai diz que existem coisas que nunca podem ser esquecidas. Lucas respondeu quase sem pensar. O meu diz a mesma coisa. Ela sorriu. Pelo menos nisso eles concordam. Os dois riram. Foi uma risada leve, daquelas que acontecem sem esforço. Naquele instante, um forte mugido chamou a atenção dos dois. Outra vaca da fazenda Maranata aproximou-se da cerca e começou a farejar o sal que ainda estava no chão. Lucas rapidamente pegou o restante do saco e o entregou por cima do arame. Leva, assim elas não inventam de atravessar de novo. Sara hesitou por um instante, depois estendeu a mão para pegar o saco. Os dedos dos dois se tocaram por apenas um segundo. Foi rápido, mas suficiente para que ambos sentissem um estranho desconforto, ou talvez uma tranquilidade que nenhum dos dois soube explicar. Ela agradeceu outra vez, montou no cavalo. Antes de partir, olhou para trás. Espero que a gente se encontre de novo. Lucas sorriu. De preferência sem nenhuma vaca fugitiva. Ela riu e seguiu pela estrada de terra. Lucas permaneceu parado, observando até que ela desaparecesse entre as árvores. Só então, voltou para a caminhonete. Durante todo o caminho de volta, percebeu que sorria sem motivo. Enquanto isso, Sara também não conseguia esconder a expressão leve no rosto. Chegou à fazenda Maranata, ainda pensando na conversa. Antônio a esperava perto do curral. Encontrou a novilha? Ela assentiu. Encontrei. Deu trabalho? Sara hesitou por um breve instante. Olhou discretamente para a direção da fazenda Pedra Alta. Depois respondeu, não, alguém me ajudou. Antônio não perguntou quem, e ela também não contou. Mas naquele dia, pela primeira vez em 20 anos, um gesto simples atravessou a cerca que separava aquelas duas famílias. Nenhum deles imaginava que aquele pequeno encontro seria apenas o começo de uma história, capaz de colocar à prova um ódio que parecia impossível de ser vencido. Naquela mesma noite, na fazenda Pedra Alta, João percebeu imediatamente que o filho estava diferente, mais calado, mais distraído. Durante o jantar, observou Lucas sorrindo sozinho enquanto mexia na comida. Esperou alguns minutos antes de perguntar. Aconteceu alguma coisa? Lucas levantou os olhos rapidamente. Não. Por quê? Porque faz tempo que não vejo você sorrir desse jeito. Lucas tentou disfarçar. Acho que foi um dia bom. João apenas assentiu, mas seus olhos se desviaram para uma fotografia antiga pendurada na parede da sala. Nela, sua falecida esposa Rosa sorria ao lado de uma outra mulher, Marta, a esposa de Antônio.
As duas foram as melhores amigas que aquela região já conheceu. Um aperto atravessou o peito de João. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, que guardava há 20 anos, mas olhou para o sorriso do filho. Fechou a boca e engoliu mais uma vez as palavras que nunca conseguia pronunciar. Na fazenda Maranata, Antônio também notou mudanças em Sara naquela noite. Ela cantarolava baixinho enquanto organizava a cozinha, algo que não fazia havia muito tempo. Ele observou a filha por alguns segundos, depois perguntou: "Está feliz por algum motivo?" Sara sorriu. "Só tive um dia bom." Antônio respondeu apenas com um mas assim como João, guardou aquela resposta na memória. Os dois pais ainda não sabiam. Porém, o destino já havia começado a mover as peças de um tabuleiro que nenhum deles conseguiria controlar. E pela primeira vez em 20 anos, a cerca que separava a fazenda Pedra Alta da fazenda Maranata deixava de ser apenas uma divisa de terras. Ela começava silenciosamente a perder sua força sobre dois corações que jamais aprenderam a odiar como seus pais ensinaram. As semanas foram passando, e aquilo que começou com uma novilha perdida transformou-se numa rotina que nenhum dos dois teve coragem de planejar, mas que ambos passaram a esperar. Nunca marcavam horário, nunca combinavam nada, mas bastava que um encontrasse motivo para estar perto do córrego para que o outro surgisse do outro lado, como se o próprio destino encontrasse um jeito de cruzar seus caminhos. Conversavam poucos minutos, separados pelo arame. Falavam sobre a fazenda, sobre a chuva, sobre os animais e sobre a cidade. Curiosamente, evitavam falar dos pais, não porque o assunto fosse proibido, mas porque aqueles poucos instantes eram leves demais para carregar um peso tão antigo. Certa manhã, enquanto Sara voltava de um desses encontros, seu velho Sebastião a interceptou no terreiro. Sebastião trabalhava para Antônio havia mais de 30 anos. Era um dos poucos que haviam testemunhado o incêndio que destruiu tudo. Ele tirou o chapéu. Parecia escolher cada palavra com cuidado. "Dona Sara, a senhorita já ouviu falar do incêndio antigo?" Sara olhou para ele com curiosidade. "Só sei que minha mãe morreu naquele dia." Sebastião respirou fundo. Seus olhos ficaram distantes. "Aquele fogo levou mais do que o pasto, Dona Sara." Ela esperou, mas ele apenas balançou a cabeça. Levou a confiança de dois homens bons. Recolocou o chapéu. "Só peço à senhorita que tenha cuidado. Existem dores que ficam esperando uma chance para voltar." Antes que Sara pudesse perguntar mais, ele se afastou em direção ao curral. Ela permaneceu parada no terreiro. Pela primeira vez, sentiu que o segredo que separava aquelas duas famílias era mais profundo do que qualquer um deixava transparecer. Alguma coisa específica havia acontecido naquele incêndio. Algo que ia além de uma simples tragédia. E a cada dia, aquele mistério a incomodava mais. Na semana seguinte, aconteceu a tradicional festa da comunidade rural. Todos os produtores da região participavam. Havia barracas de comida, leilão de animais, apresentações musicais e um culto de agradecimento pela colheita. João costumava chegar cedo. Antônio fazia exatamente o mesmo. Os dois sempre conseguiam permanecer no mesmo evento sem trocar uma única palavra. Era quase uma regra silenciosa entre eles. Lucas chegou alguns minutos antes do culto começar. Enquanto cumprimentava algumas pessoas, avistou Sara conversando com crianças perto da igreja. Ela também o viu. Os dois sorriram naturalmente. Sem perceber, caminharam um na direção do outro. Conversaram por poucos minutos. Riram. Foi uma conversa completamente inocente. Mas, em determinado momento, Sara olhou nos olhos de Lucas e disse baixinho: "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você já teve medo de gostar de alguém?" Lucas olhou para ela por alguns segundos. Não respondeu imediatamente.
Sabia exatamente o que aquela pergunta significava. Acho que estou tendo agora. Os olhos dos dois se encontraram. Nenhum deles precisou dizer mais nada. Pela primeira vez, o silêncio falou mais do que qualquer palavra. Sara abaixou a cabeça, sorrindo discretamente. Lucas sentiu o coração acelerar. Naquele instante, os dois compreenderam que aquilo já não era apenas amizade. Era algo muito maior, muito mais difícil de controlar, muito mais perigoso. Mas alguém observava tudo à distância: João. Do outro lado da praça, Antônio também havia notado. Os dois pais olharam exatamente para o mesmo lugar. E pela primeira vez em muitos anos, caminharam na mesma direção. João chegou primeiro. Seu rosto estava completamente fechado. Lucas! O rapaz se virou. O sorriso desapareceu imediatamente. Antônio chegou logo depois. Sara sentiu o estômago gelar. Durante alguns segundos, ninguém falou. O silêncio pesava mais do que qualquer discussão. João foi o primeiro. Eu pedi para você nunca atravessar essa história. Lucas tentou explicar. Pai, nós só estávamos conversando. Antônio olhou para Sara. Vamos embora. Ela permaneceu imóvel. Pai, agora. A firmeza daquela única palavra fez Sara baixar a cabeça. Antes de sair, ela ainda olhou rapidamente para Lucas. Ele fez o mesmo. Foi um olhar rápido, mas suficiente para que ambos percebessem a tristeza um do outro. A viagem de volta para as fazendas aconteceu em absoluto silêncio. Na Pedra Alta, João entrou na varanda sem sequer tirar o chapéu. Lucas o acompanhou. Finalmente criou coragem. Pai, o senhor pode me explicar por que esse ódio todo? João permaneceu de costas. As mãos apertaram com força a aba do chapéu. Porque existem dores que você ainda não conhece. Mas isso aconteceu antes mesmo de eu nascer. João fechou os olhos. Justamente por isso, eu quero impedir que você carregue o mesmo sofrimento. Lucas respirou fundo. A Sara não tem culpa de nada. João virou-se lentamente. Pela primeira vez, havia lágrimas contidas em seus olhos. Sua voz quase falhou. Naquele incêndio, eu tive que escolher quem salvar. Lucas congelou. Como assim? João abriu a boca. Mas ao encontrar os olhos do filho, parou. O rosto endureceu novamente. Esse assunto acabou. Entrou em casa sem dizer mais nada. Lucas permaneceu na varanda, o coração disparado. Pela primeira vez, tinha ouvido algo concreto, uma escolha. Alguém foi salvo, alguém não. E aquela meia confissão só fez a dúvida crescer ainda mais. Na fazenda Maranata, a situação não era diferente. Assim que chegaram, Antônio chamou Sara para conversar. Você prometeu que nunca se aproximaria daquela família. Ela respondeu com calma. Eu nunca fiz essa promessa. Antônio ficou em silêncio. Ela continuou. O senhor fez. A resposta atingiu Antônio como um golpe. Sara respirou fundo antes de completar. Pai, o Lucas é um homem bom. Você o conhece há poucas semanas. Tempo suficiente para saber que ele não é responsável pelo que aconteceu 20 anos atrás. Antônio elevou o tom pela primeira vez. Você não sabe o que aconteceu? Sara olhou nos olhos do pai. Então me conte. A pergunta ficou suspensa no ar. Antônio desviou o olhar. A dor era tão visível que Sara sentiu o próprio coração apertar. Ele falou baixo, quase num sussurro. O João, ele escolheu salvar a própria vida e deixou a sua mãe para trás. Sara ficou sem reação. Aquela era a primeira vez que ouvia a versão do pai, mas em vez de sentir ódio, sentiu uma tristeza profunda. Não pela acusação, pela dor com que o pai a pronunciava. O senhor tem certeza disso? Antônio desviou os olhos. Eu tive certeza durante 20 anos. Fez uma pausa. Agora,
Eu não sei mais de nada. Sara percebeu que a voz do pai tremia, não insistiu, mas guardou cada palavra. Naquela noite, nenhum dos 4 conseguiu dormir. João revivia lembranças que fazia anos tentava esquecer. Antônio encarava o teto do quarto, lutando contra uma dúvida que ele próprio havia deixado escapar pela primeira vez. Lucas pensava no olhar de Sara quando precisou ir embora. E Sara, ajoelhada ao lado da cama, fazia apenas um pedido, em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor, eu sei que o meu pai é um homem bom, e também sei que o pai do Lucas é. Se existe alguma forma de transformar essa história, começa pelos corações deles. Arranca todo esse orgulho, toda essa dor e todo esse ódio. Eu não peço que eles façam isso por nós. Peço que façam por eles mesmos. Porque ninguém merece viver preso a uma ferida durante tanto tempo. Do outro lado da cerca, sem que ela soubesse, Lucas também estava ajoelhado, fazendo exatamente a mesma oração. Senhor, se eu estiver errado, muda o meu coração. Mas, se esse sentimento veio do Senhor, eu só peço uma coisa: não permita que meu pai continue sofrendo por causa de um passado que ele não consegue esquecer. Cura essa ferida. Devolve a paz que ele perdeu. Eu consigo abrir mão de qualquer sonho, mas não consigo suportar ver meu pai vivendo preso nessa dor. Na fazenda Pedra Alta, João caminhava pelo corredor quando passou pela porta do quarto de Lucas. Ouviu a voz abafada do filho. Parou. Encostou-se na parede, ouviu cada palavra daquela oração. As lágrimas começaram a cair sem que ele percebesse. Na fazenda Maranata, Antônio também havia parado no corredor. Ouviu Sara chorando enquanto orava. Apoiou-se na parede. Chorava em silêncio. Naquele momento, pela primeira vez em 20 anos, os 2 homens descobriram que seus filhos não estavam lutando contra eles. Estavam ajoelhados, pedindo a Deus que curasse a dor deles. E aquela descoberta começou a fazer algo que nem o tempo, nem a distância, nem o orgulho haviam conseguido fazer. Pela primeira vez, uma pequena rachadura surgiu no muro que aqueles 2 pais haviam construído ao redor dos próprios corações. Os dias que se seguiram pareceram estranhamente diferentes. Nada havia sido dito entre pais e filhos sobre as orações daquela noite. João jamais comentou que estivera parado atrás da porta do quarto de Lucas. Antônio também guardou para si as palavras que ouvira da filha. Mas ambos carregavam em silêncio algo que começava a mudar dentro deles. Ainda existia orgulho, ainda existia dor, só que pela primeira vez em muitos anos, o ódio já não parecia tão confortável quanto antes. Na fazenda Maranata, naquele mesmo fim de semana, Antônio decidiu organizar o escritório. Havia gavetas que não abria desde a morte de Marta. Precisava encontrar documentos antigos da propriedade para regularizar o registro de um pasto. Ao abrir a última gaveta da escrivaninha de mogno, encontrou uma caixa de papelão selada, com fita adesiva amarelada pelo tempo. Reconheceu a letra escrita por fora. Era a caligrafia de Marta. Cartas e lembranças. Suas mãos tremeram. Abriu a caixa lentamente. Dentro havia envelopes antigos, fotografias de quando os filhos eram bebês, bilhetes trocados entre os 2 e alguns recortes de jornal da época. Antônio passou os dedos por cada item. Cada um trazia uma lembrança. Cada um doía de um jeito diferente. No fundo da caixa, havia um bilhete dobrado em 4. A data era a do dia do incêndio. Ele desdobrou o papel, começou a ler. Mas, ao chegar na 3ª linha, suas mãos começaram a tremer tanto que ele não conseguiu continuar. Fechou os olhos, dobrou o bilhete outra vez, guardou na caixa. Ainda não tinha forças para enfrentar o que aquele papel dizia. Encostou-se na cadeira, passou as mãos pelo rosto. Ficou ali, sozinho, durante quase 1 hora. Quando finalmente saiu do escritório, estava pálido. Sara o encontrou no terreiro. Pai,
Está tudo bem? Ele olhou para ela e, pela primeira vez, não conseguiu responder com firmeza. Estou bem. Mas sua voz dizia o contrário. Enquanto isso, a região enfrentava uma das secas mais severas dos últimos tempos. Havia quase 3 meses que a chuva não aparecia. O capim estava amarelado. Os açudes baixavam de nível a cada semana. Qualquer fagulha poderia provocar uma tragédia. Os produtores rurais viviam em alerta. Naquela terça-feira, pouco depois do meio-dia, João decidiu levar alguns funcionários até uma área mais distante da fazenda Pedra Alta para verificar um problema em uma cerca. Lucas permaneceu próximo ao curral, organizando o embarque de algumas vacas leiteiras. O vento soprava forte, quente, seco. Era o tipo de dia que preocupava qualquer homem do campo. Quase no mesmo horário, Antônio acompanhava a manutenção de um caminhão-pipa na fazenda Maranata. Desde o início da seca, ele fazia questão de mantê-lo sempre abastecido. Experiência de quem já havia visto o fogo destruir vidas. Foi então que um dos peões apontou para o horizonte. "Patrão!" Antônio levantou a cabeça. Uma coluna escura de fumaça começava a subir atrás da mata que separava as duas propriedades. Seu coração acelerou. Conhecia exatamente aquela direção. Era a fazenda Pedra Alta. Outro funcionário correu até ele. Parece que o fogo começou perto da pastagem do fundo. Em poucos minutos, a fumaça ficou mais densa. O vento fazia as chamas avançarem rapidamente. Antônio permaneceu imóvel. As imagens de 20 anos atrás voltaram com uma força que ele acreditava não existir mais. O cheiro da fumaça, os gritos, o desespero, a sensação de impotência. Era como se estivesse vivendo tudo novamente. Os peões aguardavam uma ordem. Ninguém dizia nada. Sabiam que aquela não era uma decisão qualquer. Antônio fechou os olhos por um instante. Então, lembrou-se da voz de Sara na noite anterior. "Senhor, visita o coração dele esta noite." E lembrou-se do bilhete de Marta. Aquele bilhete que ainda não tivera coragem de ler até o fim. Respirou profundamente. Quando abriu os olhos, já não havia espaço para orgulho. Havia apenas urgência. "Larguem tudo!" gritou. Os homens se viraram imediatamente. "Engatem os caminhões-pipa!" Um dos funcionários hesitou. "Mas, patrão, o incêndio é na Pedra Alta." Antônio olhou firme para o homem. Sua voz saiu baixa, mas firme. "Hoje o fogo não escolhe lado." Fez uma breve pausa. E eu também não vou escolher." Os peões correram sem fazer mais nenhuma pergunta. Em poucos minutos, 2 caminhões-pipa, um trator com grade e vários funcionários seguiram em direção à divisa das fazendas. Enquanto isso, na Pedra Alta, o cenário era desesperador. O vento mudava de direção a todo instante. As chamas já haviam alcançado parte da pastagem. Algumas vacas corriam assustadas, outras permaneciam presas em um piquete cercado pelo fogo. João observou a cena. Não pensou 2 vezes. Pegou uma corda e correu em direção ao curral. Lucas tentou segurá-lo. "Pai, não!" João apenas respondeu sem parar de correr. "Aquelas vacas não saem sozinhas." O fogo aumentava rapidamente. A fumaça dificultava a visão. Mesmo assim, João conseguiu abrir o primeiro portão. Parte do rebanho escapou. Mas, quando tentou alcançar os últimos animais, uma árvore atingida pelas chamas caiu atrás dele. O caminho por onde havia entrado desapareceu. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. "Pai!" Tentou avançar. 2 funcionários o seguraram. "Você não vai conseguir." Lucas lutava para se soltar, desesperado. "Me larga!" Foi nesse momento que os primeiros caminhões da fazenda Maranata chegaram, levantando poeira pela estrada de terra. Lucas olhou sem acreditar. Na porta do primeiro caminhão estava Antônio. Ele saltou antes mesmo de o veículo parar completamente. Olhou para o incêndio, depois para Lucas. Não houve troca de acusações.
nem lembranças do passado. Apenas uma pergunta: onde ele está? Lucas apontou para dentro da fumaça. Meu pai ficou preso. Antônio não respondeu. Pegou um rádio, começou a distribuir ordens com a segurança de quem conhecia aquele tipo de combate. Vocês fazem um aceiro pelo lado norte. O segundo caminhão protege o curral. Ninguém entra sozinho. Os homens obedeceram imediatamente. Enquanto isso, Antônio olhava fixamente para o lugar onde João havia desaparecido. As chamas cresciam. O tempo estava acabando. Ele respirou fundo. Pegou um pano molhado, cobriu o rosto. E, antes que qualquer um pudesse impedi-lo, correu sozinho em direção ao fogo. Lucas ficou imóvel. Nunca imaginou que veria justamente o homem que seu pai chamava de inimigo, arriscando a própria vida para tentar salvá-lo. Naquele instante, ninguém mais enxergava cercas, ninguém mais enxergava fazendas. Existiam apenas 2 homens ligados por uma história interrompida havia 20 anos, e uma nova oportunidade que Deus colocava diante deles. A fumaça era tão densa que Antônio mal conseguia enxergar 2 metros à sua frente. Cada respiração queimava os pulmões. O calor parecia atravessar a roupa. Mesmo assim, ele continuou avançando. Do lado de fora, Lucas caminhava de um lado para o outro, completamente desesperado. Os funcionários da Pedra Alta e da Fazenda Maranata trabalhavam juntos como nunca havia acontecido antes. Uns controlavam as chamas. Outros tentavam abrir um novo acesso. Ninguém mais perguntava de qual fazenda era cada homem. Naquele momento, todos lutavam pela mesma vida. Lá dentro, João tossia sem parar. A fumaça havia tomado conta de tudo. Depois de conseguir libertar as últimas vacas, tentou encontrar uma saída, mas o fogo cercava completamente o curral. Foi então que ouviu uma voz conhecida atravessando o barulho das chamas. João! Ele congelou. Não podia ser. Aquela voz... Antônio? Onde você está? João respondeu tossindo. Aqui! Segundos depois, Antônio surgiu entre a fumaça. Os 2 ficaram frente a frente. Durante alguns instantes, nenhum deles conseguiu dizer uma palavra. 20 anos de distância desapareceram naquele único olhar. Antônio aproximou-se rapidamente. Vamos sair daqui! João ainda tentou argumentar. Você ficou maluco de entrar aqui? Antônio segurou seu braço. Se fosse para conversar, eu tinha esperado a fumaça passar. Os 2 conseguiram sorrir, mesmo no meio daquele caos. Era a primeira vez, em 2 décadas, que dividiam o mesmo momento sem ódio. Enquanto tentavam encontrar uma saída, um enorme galho em chamas caiu bloqueando o caminho. João olhou ao redor. Só existia uma passagem estreita por trás do antigo curral. Antônio apontou. Por ali! Os 2 correram abaixados. A fumaça dificultava tudo. Em determinado momento, João perdeu o equilíbrio por causa do terreno irregular. Antônio o segurou antes que caísse sobre as brasas. Poucos minutos depois, finalmente atravessaram a cortina de fumaça. Do lado de fora, Lucas correu em direção ao pai. Abraçou João com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio outra vez. Os funcionários respiraram aliviados. Alguns até aplaudiram. João, ainda tentando recuperar o fôlego, virou-se lentamente para Antônio. Olhou para ele durante vários segundos. Os olhos dos 2 estavam marejados, mas nenhuma palavra saiu. Naquele instante, não era preciso. João passou a noite em observação no hospital da cidade por causa da grande quantidade de fumaça que havia inalado. Lucas permaneceu ao seu lado o tempo todo. Na manhã seguinte, alguém bateu discretamente à porta do quarto. Era Antônio. Ele entrou devagar. Trazia nas mãos, dobrado em 4, um bilhete amarelado pelo tempo. Parou ao lado da cama. O silêncio voltou a ocupar o ambiente. João foi o primeiro a falar. Achei que você nunca mais pisaria aqui.
Antônio soltou um pequeno sorriso. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Ficou alguns segundos olhando pela janela. Depois, olhou para o bilhete que segurava. Suas mãos tremiam. Ontem à noite, no hospital, eu terminei de ler. João franziu a testa. Ler o quê? Antônio respirou fundo. Semanas atrás, eu encontrei uma caixa antiga da Marta no escritório. Dentro tinha cartas, fotografias e este bilhete. Estendeu o papel para João. Ela escreveu na manhã do incêndio. João pegou o bilhete, leu em silêncio. Suas mãos também começaram a tremer. Antônio falou com a voz embargada. Chega, João. Fez uma pausa. Nossos filhos merecem herdar nossas terras, não a nossa raiva. João baixou os olhos. As lágrimas começaram a escorrer lentamente. Eu cansei de tentar entender por que você passou a me odiar daquele jeito. Antônio também chorava. Pela primeira vez, permitiu que aquela dor saísse. Porque durante 20 anos, eu acreditei que você tinha escolhido me salvar. E deixado a Marta morrer. João ficou completamente imóvel. Demorou alguns segundos para conseguir responder. Antônio, você acha mesmo que eu seria capaz de fazer uma escolha dessas? Antônio levou as mãos ao rosto. Eu sei que não. Fez uma pausa. Hoje eu sei. João respirou fundo. Sua voz falhou. Eu entrei naquele fogo porque ouvi você gritando. Quando consegui te tirar de lá, procurei pela Marta. Ela já não estava onde tinha sido vista pela última vez. Passei anos pensando qual teria sido a melhor escolha naquela situação. Antônio fechou os olhos. Naquele momento, todas as lembranças voltaram com uma clareza dolorosa. Ela voltou. João franziu a testa. Como assim? Antônio apontou para o bilhete. Está ali. Ela diz que amava aqueles cavalos como seus próprios filhos. E foi ali que ela foi encontrada. Ela saiu de onde estava, pois foi tentar salvá-los. Agora eu entendi. Sua voz tremia. Ela voltou escondida, enquanto você estava me tirando do fogo. Os dois compreenderam a verdade no mesmo instante. Não houve escolha. Não houve abandono. Não houve traição. Houve apenas uma tragédia. E uma mulher corajosa que amava aqueles animais demais para abandoná-los. Durante 20 anos, os dois homens carregaram culpas que nunca existiram. João levou a mão aos olhos. Meu Deus! Antônio levantou-se lentamente. Aproximou-se da cama. Depois de alguns segundos de hesitação, estendeu a mão. João olhou para ela. Por um instante, viu diante de si não o homem que aprendera a chamar de inimigo, mas o amigo que um dia havia dividido sonhos, trabalho e esperança. Sem dizer uma única palavra, segurou aquela mão. Os dois choraram como dois irmãos que finalmente encontravam o caminho de volta para casa. Do lado de fora do quarto, Lucas e Sara observavam tudo através da pequena janela da porta. Nenhum deles disse nada. Sara apenas segurou a mão de Lucas. Os dois sorriram em silêncio. A oração que haviam feito de joelhos alguns dias antes começava a ser respondida bem diante dos seus olhos. João recebeu alta 2 dias depois. A notícia de que Antônio havia arriscado a própria vida para salvá-lo já havia se espalhado por toda a cidade, mas ninguém imaginava o que aconteceria naquela manhã. Assim que a caminhonete entrou na fazenda Pedra Alta, João pediu para Lucas parar diante da velha cerca, a mesma cerca que durante 20 anos representou o orgulho, a dor e o silêncio de 2 famílias. Ele desceu devagar. Ainda caminhava com dificuldade por causa da fumaça que havia inalado. Parou diante dos mourões envelhecidos, passou a mão sobre o arame farpado, parecia rever cada lembrança que viveu ali. Lucas observava tudo em silêncio. Pai, está tudo bem? João respirou fundo. Não. Olhou novamente para a cerca. Já faz tempo que não está. Naquele mesmo instante, uma caminhonete aproximou-se pelo outro lado. Era Antônio. Ao seu lado
estava Sara. Os dois desceram. Durante alguns segundos, ninguém falou. Os quatro permaneceram separados apenas por aquela velha cerca. João caminhou até um dos mourões. Segurou o alicate preso ao cinto. Sem dizer uma única palavra, cortou o primeiro fio de arame. O estalo ecoou pelo campo. Depois cortou o segundo, o terceiro. Os funcionários das duas fazendas começaram a se aproximar. Ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. Quando João terminou, olhou para Antônio. Essa cerca deixou de dividir terras faz muito tempo. Fez uma pequena pausa. Ela passou a dividir nossas vidas. Antônio caminhou até o outro lado do mourão, retirou o restante dos fios. Depois segurou o pedaço de madeira já apodrecido pelo tempo. Os dois homens puxaram juntos. O mourão caiu lentamente sobre o chão. Ninguém aplaudiu, ninguém disse nada, mas muitos enxugavam discretamente as lágrimas. Na semana seguinte, algo que parecia impossível começou a acontecer. Os funcionários da Fazenda Pedra Alta e da Fazenda Maranata passaram a trabalhar juntos no conserto das áreas atingidas pelo incêndio. Homens que passaram anos evitando até um cumprimento, agora dividiam ferramentas, tratores e refeições. João e Antônio caminhavam lado a lado pelos pastos. Ainda existiam momentos de silêncio, mas já não era o silêncio do orgulho. Era o silêncio de dois homens tentando recuperar 20 anos que jamais voltariam. Certa tarde, enquanto observavam o plantio, João falou baixinho. Sabe do que eu mais me arrependo? Antônio olhou para ele. Do quê? De ter deixado que uma tragédia fosse maior do que uma amizade. Antônio abaixou a cabeça. Eu me arrependo de nunca ter ouvido você. João sorriu de maneira triste. Eu também desisti cedo demais. Os dois permaneceram olhando para o horizonte. Então, Antônio respirou fundo. A Marta ia brigar muito com nós dois. João soltou uma risada pela primeira vez em muitos anos. Minha Rosa também. Os dois riram. Uma risada sincera, daquelas que nascem depois de muito choro. Lucas e Sara observavam a cena à distância. Era difícil acreditar que aqueles dois homens eram os mesmos que, poucas semanas antes, mal conseguiam pronunciar o nome um do outro. Os meses passaram. A pastagem voltou a ficar verde. O pomar da Fazenda Maranata floresceu novamente. Na Pedra Alta, a produção de queijos começou a crescer exatamente como Lucas sempre sonhou. Com a experiência de Antônio na comercialização e a dedicação de João na produção, as duas fazendas descobriram que juntas eram muito mais fortes do que jamais conseguiriam ser separadas. Certo domingo, após o culto da igreja, Lucas pediu licença para conversar com João e Antônio. Os dois se entreolharam. Ele respirou fundo. Depois, segurou a mão de Sara. Eu gostaria de pedir a bênção de vocês para me casar com ela. Os dois pais permaneceram em silêncio. Lucas sentiu o coração acelerar. Então, João olhou para Antônio. Sorriu. Acho que essa resposta não é só minha. Antônio caminhou até os dois jovens. Segurou a mão da filha. Depois, colocou a mão dela sobre a de Lucas. Com os olhos cheios de lágrimas, disse: Durante muito tempo eu achei que proteger minha filha era manter ela longe da sua família. Olhou para João. Depois voltou a encarar os dois. Hoje eu entendi que proteger é confiar que Deus sabe escrever histórias melhores do que aquelas que a gente tenta controlar. João aproximou-se, abraçou o filho. Depois abraçou Sara. Em seguida, olhou para Antônio. Seja muito bem-vindo de volta, meu irmão. Antônio já não conseguiu responder. Apenas o abraçou. Alguns meses depois, toda a cidade se reuniu para o casamento de Lucas e Sara. Não havia lados separados na igreja. Não havia famílias inimigas. Não havia cercas. Os funcionários das duas fazendas sentaram-se misturados.
Velhos amigos voltaram a conversar. Crianças corriam pelo gramado sem sequer imaginar que um dia aquele lugar havia sido marcado pelo ódio. Quando a cerimônia terminou, João pediu a palavra, olhou para todos, depois fixou os olhos no filho e na nora. Durante 20 anos, eu pensei que o tempo fosse capaz de curar qualquer ferida. Fez uma pausa. Descobri que o tempo sozinho não cura nada. Ele apenas ensina a gente a conviver com a dor. Olhou para Antônio. Quem cura é o perdão. Antônio completou com a voz emocionada. E quem nos ensinou isso foram nossos filhos. Porque eles tiveram coragem de amar quando nós só sabíamos lembrar. Naquele fim de tarde, enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, a antiga cerca já não existia mais. Em seu lugar, havia apenas um caminho de terra ligando a Fazenda Pedra Alta à Fazenda Maranata. Um caminho simples, mas que lembrava todos os dias que o orgulho pode separar pessoas durante anos. Porém, basta um coração disposto a perdoar para construir uma ponte onde antes existia apenas uma cerca. Porque o ódio nunca foi a herança que aqueles pais realmente desejavam deixar. O verdadeiro legado sempre foi o amor. Só precisaram de 20 anos e da fé de 2 filhos para finalmente compreender isso. Algumas histórias terminam com um casamento, outras terminam com um abraço. Mas a verdadeira vitória dessa história nunca foi ver Lucas e Sara juntos. Foi ver 2 homens que passaram 20 anos carregando uma dor, descobrirem que nunca é tarde para recomeçar. Quantas vezes na vida